Vamos abrir a palavra no Salmo 105. Nós vamos ler a partir do versículo 17. O Salmo 105, ele mostra assim, passando pelos servos de Deus, desde Abraão até Moisés, Davi, ele vai mostrar assim o cuidado de Deus com a sua aliança. Então é um salmo muito bom para a gente estudar, meditar, sabe, sobre o cuidado de Deus com a sua aliança. Uma outra palavra que existe para aliança é pacto. E a gente só pode ter essa certeza, esse gozo da salvação, essa firmeza no Evangelho por causa da aliança. Porque o nosso Deus é um Deus de pactos. E eu posso dizer assim, que quando nós cremos no Evangelho, nós entramos para dentro da aliança que Deus fez conosco. E é muito importante, isso, nós entrarmos. Porque mesmo que você seja filho da pessoa mais importante aqui da terra, se você não entrar na aliança, você fica do lado de fora. E se você ficar do lado de fora, você não desfruta da aliança. E o que é a aliança? A aliança é o Deus todo-poderoso, todo-soberano, dono de tudo e de todos, criador de tudo, que projetou tudo, descendo ao nosso nível e fazendo um pacto conosco. Deus fazendo um pacto conosco, né? Eu falo assim, como que deve ser fraco um homem que tem um pacto com o diabo, né? Porque ele tem um pacto com o vencido. Agora, como é triste a gente ver os cristãos, ou vamos dizer assim, né, a cristandade com um pé atrás de entrar para dentro dessa aliança, né? Ficamos em cima do muro. Por um lado, eu quero o mamonismo. Por outro lado, eu quero Cristo. Eu estou em cima do muro. Por um lado, eu quero tudo que é bom nessa terra. Por outro lado, eu quero o céu. Onde eu estou? Em cima do muro. Então, quando a gente sabe que Deus fez um pacto e que eu posso entrar pela fé nesse pacto, através de Cristo, a gente não podia pensar duas vezes, né? Uma questão dessa. Falar assim, não, eu creio para dentro desse pacto. Eu me rendo, eu me entrego. Quero viver dentro dessa aliança. Por quê? Porque o Deus da aliança, ele desceu no nosso nível. Quando ele fez aliança com Abraão, foi assim. Ele colocou Abraão para dormir e passou sozinho no meio daqueles animais que estavam abertos lá para eles fazer aliança. Por quê? Porque Deus estava fazendo uma aliança eterna com Abraão. E quando Cristo foi à cruz, ele fez a mesma coisa. Ele morreu sozinho. Derramou o sangue dele lá para fazer uma aliança incondicional, onde qualquer pecador, pela fé, que o recebesse, entrasse na mesma segurança que teve Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Davi. Né? Então é muito maravilhoso esse assunto da aliança. E aqui nós encontramos no Salmo 104, né? Partindo do versículo 17, o assunto de José. Mas se a gente voltar um pouquinho, lá no versículo 8, diz assim, ó, lembrou-se da sua aliança para sempre, da palavra que mandou a milhares de gerações. A qual aliança fez com Abraão, né, e o seu juramento a Isaque, e confirmou o mesmo a Jacó. E confirmou o mesmo a Jacó por lei e a Israel por aliança eterna. Aliança eterna. Dizendo, a ti darei a terra de Canaã, a região da vossa herança. Muito bem, vamos lá para o verso 17. Mandou perante eles um homem, José, que foi vendido por escravo, cujos pés apertaram com grilhões, ou seja, ele foi preso, foi posto em ferros, até ao tempo em que chegou a sua palavra. A palavra do Senhor o provou. Mandou o rei e o fez soltar. O governador dos povos e o soltou. E fê-lo senhor da sua casa
e governador de toda a sua fazenda, para sujeitar os seus príncipes a seu gosto e instruir os seus anciãos. Então Israel entrou no Egito e Jacó peregrinou na terra de Cão. Bom, nós vamos começar hoje com esse texto, né, que é uma maneira poética que nos é contada aqui, a história de José. Né? E ela é resumida assim, né? Mostra que Deus mandou José para lá, vendido como escravo. E que Deus mesmo o provou, o prendendo em grilhões. Mas que depois o Senhor o colocou naquele lugar de grandeza, naquele lugar de glória. Né? E antes mesmo da gente entrar lá no assunto da vida de José, me veio ao coração alguns textos que eu quero compartilhar primeiro, porque aqueles irmãos que cansam a cabeça, fica primeiro com a doutrina, e depois nós vamos para a história. 2 Timóteo, capítulo 2, os versículos 11, 12 e 13. Um texto assim, muito rico, sabe? De Paulo. Ele vai dizer assim para nós: palavra fiel é essa, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Ou seja, o caminho para a vida espiritual é uma morte espiritual. Né? Morrermos com ele, também com ele viveremos. Versículo 12. Se sofrermos, eu queria mudar essa palavra. Porque essa palavra, no grego, ela não é a palavra crisis, que está relacionada com sofrimento. A palavra crisis é traduzida por sofrimento. A palavra aqui não é crise, é perseverança. Perseverança. Então, se perseverarmos, também com ele reinaremos. Então, nós vimos isso na vida de José. José foi provado, e duramente provado, mas ele foi perseverante. Ele perseverou em meio às adversidades. E a sua perseverança o levou até aquele lugar que Deus queria levar ele. Deus queria levar ele até lá, mas Deus tinha um caminho. E talvez esse seja o grande problema que nós encontramos na vida cristã hoje. A dificuldade que nós temos de perseverar confiando no Senhor quando chega as lutas, as tribulações, as crises. Né? A gente começa um monte de coisa, mas a gente para tudo no meio do caminho. Porque a gente, qualquer adversidade, a gente já é desencorajado. Né? E isso acontece por causa de um problema interior. Não é apenas a situação externa, que são as barreiras que a gente tem para servir o Senhor. Na verdade, é um problema interior. Sabe o nome desse problema? Falta de confiança no Pai. E eu falo assim, o principal causador da nossa falta de confiança no Pai Celestial é o Pai terreno. Infelizmente, eu falo como pai. Nós não somos transformados como deveria. Nós não aprendemos a paternidade com o nosso Pai Celestial. Nós aprendemos a paternidade com o nosso pai terreno e ficamos satisfeitos com isso mesmo depois de nascido de novo. Mesmo depois de nascido de novo, nós falamos assim, eu nasci assim, vou continuar assim, foi assim que meu pai ensinou, foi assim que eu aprendi e ninguém mexe nisso aqui. E esse é o nosso grande problema. Porque nós temos agora que nós somos filhos amados, nós temos um pai. E nós precisamos conhecer o caráter do nosso pai, para ser pai segundo o pai. Para que os nossos filhos tenham confiança no Pai. Tem uma ilustração assim simples, bem simples, mas que eu penso que é bom sempre a gente tocar nela, sabe? De um garotinho que ele está viajando num barco, sabe? E de repente chega uma tempestade. E o pessoal que está no barco, os passageiros, fica tudo desesperado. E o garotinho está lá brincando com o caminhãozinho dele, né? Então alguém ousa perguntar para aquele garotinho por que ele está tão tranquilo. Então o garotinho fala assim,
para aquela pessoa que pergunta para ele. Fala assim, ó, o meu pai é o capitão. Ou seja, ele sabia que o cara que estava no controle lá sabia o que estava fazendo. E nós temos esse problema de confiar que o nosso Pai Celestial sabe o que está fazendo. Então a gente desiste. Começa, desiste. Começa, desiste. Começa, desiste. Imagina José. Então, a gente precisa entender isso. A vida de José era dividida em 4 situações. E a primeira delas, tá, é a veste de filho amado. O Jacó faz para José uma veste toda colorida, né? Existem muitas especulações sobre essa veste multicolor, tá? Muitas, e muitas aberrações. Se você for para a internet procurar entender o que significa aquela veste, você vai encontrar tanta bobagem que você vai ficar assim até bobo. Mas, assim, eu posso dizer uma coisa para vocês, assim, muito simples, mas eu creio que traz todo o entendimento para nós daquela veste multicolor. E eu vou falar o seguinte, sobre o nosso Senhor Jesus. O nosso Senhor Jesus, ele é a imagem do Deus invisível, né? Então, quando a palavra de Deus vai falar do Deus invisível, vai falar assim, ó, aquele que habita na luz imarcessível. Então, nós sabemos que a glória de Deus ela não pode ser vista com nossos olhos, né? Se alguém olhar, não vai morrer, não é verdade? E nós temos um astro muito importante para nós aqui, que tem uma glória parecida, que é o Sol. Então, se nós olharmos com os olhos fixos para o Sol, a gente vai ter problema, a gente vai ficar cego. Não vamos morrer, porque o Sol não é Deus. Mas, né, ele é um astro que nos traz essa realidade de que os nossos olhos não podem olhar direto para ele, porque se olhar, a gente vai ficar cego. E como que nós vamos saber, né, ter como a gente definir quais são as cores do Sol, o que é o Sol, qual é a composição, como que a gente pode definir? Então, quando chove, né, logo quando a chuva passa, né, que a chuva fica, vamos dizer assim, a chuva passa, e a gente está aqui, a gente vê que a chuva passou, aquelas gotículas do final da chuva, elas vão produzir um prisma que faz com que os raios do sol projetem sobre aquela água e você vai ver algo muito colorido, que é o arco-íris, né? Então a gente olha lá, a gente vê aquelas 7 cores tão maravilhosas. Sabe o que são aquelas 7 cores? Aquelas 7 cores definem a luz. Ou seja, olhando para o arco-íris, nós conseguimos saber o que é a luz. O que é a luz? É aquele conjunto de 7 cores. Não é lindo isso? Então, o nosso Senhor Jesus, ele veio como homem. Fazer o quê? Ele veio nos mostrar o caráter do Pai, a glória do Pai. Então, ele veio trazer para nós a glória do Pai de uma maneira que a gente pudesse ver. Então, nós vimos ali o amor, nós vimos ali o perdão, nós vimos ali a mansidão, nós vimos ali o caráter, nós vimos ali a verdade, nós vimos ali a longanimidade, nós vimos ali, né, tudo aquilo que Deus é, a justiça, tudo aquilo que Deus é, nós vimos em Cristo de uma maneira experimental para nós. É muito maravilhoso isso. Então, aquelas vestes coloridas representam isso, representam o arco-íris. Ou seja, né, são as cores da luz. Então, José, quando ele recebe aquela veste de filho amado, qual que era o objetivo? Era mostrar para os seus irmãos o amor do Pai. Os irmãos iam olhar para José e falar assim, esse é o amor do Pai. Mas a gente sabe que por causa da grandeza daquele relacionamento de amor entre o pai e o seu filho, o ódio tomou conta dos seus irmãos. Mas aquela primeira veste, ela tem esse significado para nós, tá? É a veste de filho amado, o filho amado do Pai. E essa é a relação de José e Jacó, até o fim. Tanto que é quando José ocupa o trono que a vida de Jacó tem sentido. A gente estuda a vida de Jacó e a gente vê que é sofrimento, 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 sofrimento. Mas no momento em que José ocupa o trono e manda chamar Jacó, pronto. Agora, a partir do momento que Jacó entra no Egito, a vida dele é glória, 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 glória. Por quê? Porque agora ele está vivendo uma vida, Jacó, tá? Uma vida escondida no seu filho amado. Que tipo tão lindo, né? Porque se Jacó é a figura do homem, então nós podemos dizer assim que do modo como
José conquistou tudo para que Jacó tivesse glória, o Filho unigênito do Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que veio ao mundo como homem, né? E conquistou tudo por nós, e foi para o trono da glória. Ele conquistou tudo para que nós nele também desfrutássemos daquilo que é glória. Podemos viver uma vida de glória, escondido com Cristo em Deus. É isso que está escrito lá em Colossenses capítulo 3, versículo 3, 4 e 5. Diz assim: porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Voltando um pouquinho naquele assunto que eu comecei aqui, falando de conhecimento do Pai, eu preciso dizer para os irmãos, e eu quero falar isso assim, com todo o cuidado do mundo, sabe? Mas eu preciso dizer isso para os irmãos, que todos nós, Pai, falhamos de uma maneira ou de outra, tá? Nessa nossa responsabilidade de dar para os nossos filhos um conhecimento de Deus, o Pai, genuíno. Todavia, pelo menos eu acredito nisso, que pelo menos a maioria de nós aqui já recebemos Jesus como Salvador. Né? Já cremos no Senhor, já entramos no Evangelho, ou não entramos? Então, a palavra de Deus ela vai dizer assim, ó, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 e 12. Veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E Paulo vai escrever aos Gálatas, ele vai dizer assim, agora sois filhos de Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, por meio da nossa fé em Jesus, nós também nos tornamos filhos de Deus. E somos indesculpáveis no quesito de termos um relacionamento com o nosso Pai. Entendeu? Conhecer o nosso Deus e Pai. Eu posso dizer para vocês assim, o meu testemunho pessoal é que o meu pai terreno, ele foi tão fracassado, que para mim o melhor evento que aconteceu na minha vida foi conhecer o Pai. Conhecer Deus, o Pai. Ter uma experiência com Jesus e descobrir que agora eu tenho um Pai no céu. E aí, quando eu vim para a palavra e comecei a ter revelação de quem era o meu Pai, do caráter do meu Pai, eu tinha vontade de me esconder. Tamanha grandeza da glória, do caráter do meu Pai celestial. E conhecer a vontade desse Pai. E isso, esse caminhar conhecendo esse Pai, tem transformado o meu caráter. E a primeira coisa que ele tem colocado aqui dentro é uma confiança absurda no fato de que ele sabe o que faz com a minha vida. Ele sabe o que faz. Ele sabe arranjar circunstância para que eu possa obedecê-lo, honrá-lo, agradá-lo. Ele sabe o que faz. Então, eu já tenho dito isso um monte de vezes para os irmãos, e eu vou repetir isso porque esse é um aprendizado meu, porque isso eu recebi na minha comunicação com o Pai. Que o dia que eu chegar lá no final da carreira, lá no reino, lá no tribunal de Cristo, ou mesmo lá no milênio, lá no novo céus e nova terra, eu não vou me lembrar do dia que ele me deu carro, da maneira como ele sustentou, me abençoou, me proveu, me deu tantas conquistas terrenas. Sabe por quê? Porque essas conquistas não mudaram o meu caráter, não me fizeram parecido com Cristo. Sabe o que foi que me fez parecido com Cristo? As tribulações, as aflições, as perdas, as enfermidades, os arranjos de Deus nos meus relacionamentos com os irmãos, os espinhos na carne, os mensageiros de Satanás que vieram, foram essas circunstâncias que produziram aquele homem celestial que vai estar lá, em nome de Jesus, reinando com Cristo. Então, eu estou dizendo isso porque nós temos que entender que o nosso Pai, Ele sabe qual é a ferramenta que cada um de nós precisa para a gente chegar bem. Não adianta nada a gente viver uma vida de céu na terra aqui,
né, no que diz respeito às glórias da terra, e chegar mal. Não é verdade? Já pensou? Ouviu aquilo que aquele rico ouviu lá em Lucas 10, quando ele chega lá no seio do pai Abraão, e ele chega lá sem entender nada, porque ele viveu aquela vida esplêndida, e o Lázaro viveu aquela vida tão vil, e agora o Lázaro está sendo consolado, e ele está lá no meio daquela chama. Fala, ué, o que aconteceu? O que aconteceu que eu estou queimando aqui e o Lázaro está aí? Não, manda ele vir pelo menos trazer, molhar o dedo dele na água e vir refrescar. Né? E aí, né, a resposta que ele ouve foi assim, ó, Lázaro está sendo consolado, enquanto que você não sabe o que é sofrer, você está sofrendo agora. Você não sabe, você nunca soube o que é sofrimento, agora você está sofrendo. Não é de assustar que existe um texto desse na Bíblia? Então, as tribulações, as aflições, tá? As crises, elas são presentes do Pai. Todo pai que ama seu filho, sabe o que precisa fazer com ele para que ele chegue bem. Então, é por isso que o pai, ainda que ele podia, né, cercar o filho de presentes, ele regula. Fala assim, mas por que o pai está regulando? Porque o pai está querendo ensinar o filho a andar. Está querendo ensinar o filho a vencer. O pai está querendo fazer o filho parecido com ele. Então ele acaba, né, vamos dizer assim, não paparicando demasiadamente aquele filho, mas permitindo que ele aprenda a guerra. Inclusive, né, todo jovem precisa aprender a guerra. Estou para dizer para vocês que essa geração que a gente tem agora, se a gente entrar numa guerra, a gente não tem exército, não tem soldado, porque é uma geração paparicada, que primeiro, né, que não tem zero patriotismo, zero, né? E segundo, é que não tem nenhuma condição de ir para uma guerra. Por quê? Porque é tudo criado a pão de ló. Já pensou numa guerra? Não tem condição para guerra, precisa de treinamento. E a gente tem que entender isso, que o papel da juventude, ele é fundamental em qualquer nação, a juventude. Porque a juventude é que vai para a guerra. É a juventude que dá vida lá na guerra para que, vamos falar assim, né, o pessoal da terceira idade sobreviva. Porque a gente não tem nenhuma condição de ir para a guerra. E não só isso, né? A juventude é que vai trabalhar, que vai pagar imposto, é que vai produzir as coisas, para que a gente chegue no vovozinho e tenha condição de ter uma aposentadoria, de ter hospital, de ter o tratamento básico. Ou seja, a juventude é muito importante. E é muito importante a juventude passar pelas fases, pelas crises, pela situação e não receber as coisas de mão beijada. Porque quando recebe tudo de mão beijada, você tem uma geração fraca e ingrata. Não é assim? Né? Então, graças a Deus pelos processos. Né? Então, quando a gente olha para a vida de José, a gente precisa ver isso. Que José é o filho amado. E muito mais do que isso. O Pai Celestial tem um propósito na vida dele. Então, antes mesmo dele entrar na batalha, ou seja, dele entrar naquele caminho de sofrimento, tá? Ele recebe primeiro aquela veste de filho amado. Com a gente não é diferente. Antes de tudo, nós precisamos receber essa experiência celestial de ser visto como filho amado. É aí que começa tudo. E é tão importante isso, porque é lá... É por causa disso que ele foi perseguido? Ele foi perseguido por causa disso. Mas, vamos dizer assim, foi lá como filho amado que ele teve a sua experiência com Deus, que ele teve aquela revelação. Porque quando a gente fala a palavra sonho, visão, profecia, o que mais? Oráculo, tá? Tudo se traduz numa palavra, revelação. Então, quando ele teve revelação sobre qual era o propósito de Deus na vida dele, então ele pôde passar por aquelas crises e ele pôde experimentar aquele aprendizado único, tá? De reinar, sabe aonde? Nas crises. Então, olha só, vamos falar assim, quando ele estava com aquela veste de filho amado, ele era filho amado. Ele podia muito bem, né? Como a juventude faz hoje com os pais amados, né? Ele poderia muito bem pender para o lado dos irmãos e praticar um monte de lambança com seus irmãos e enganar seu pai para ser aceito pelos seus irmãos
e nós não teríamos o testemunho que nós temos lá de José. Mas por que ele é odiado pelos seus irmãos? Não é apenas porque ele tem uma veste de filho amado, mas é porque ele sabe, ele sonha. E naqueles sonhos, tá, ele sabe que ele irá reinar sobre todos os seus irmãos. Ele sabe que ele irá reinar. Então, porque ele tem esse sonho, ou seja, ele tem essa revelação de que ele foi feito para reinar, então ele está reinando no meio dos seus irmãos. Ele é o que lá? Ele é o penúltimo da fila, né? Ele é o penúltimo da fila do pão. Tem lá o primogênito, tem lá o segundo, o terceiro, o quarto. Ele lá é o penúltimo da fila do pão. Mas tem uma coisa, o relacionamento de amor entre ele e o seu pai é tão grande que quando ele vai aos seus irmãos e os seus irmãos estão fazendo coisas que entristecem a seu pai, ele leva as notícias para o seu pai. Notícias tristes. Ele não chega lá e fala, não era fofoca, eram notícias tristes. Quando seu pai falava assim, como vai os seus irmãos? Então ele não tinha notícias agradáveis para compartilhar com seu pai. Ele tinha notícias tristes. Então esse é o período de filho amado. Por que ele leva notícias tristes para o seu pai? Porque ainda que ele ama seus irmãos, e nós sabemos disso, porque nós temos todo o livro de José e a gente vê a grandeza da largura do amor que José tem pelos seus irmãos. Mas ele tem um amor maior. Ele tem o pai amado, e nós vamos encontrar isso em toda a saga, o amor que José tem pelo seu pai. Quando a gente fala brincando, né? Mas a gente fala assim, Raquel, nunca você vai encontrar na Bíblia assim, Raquel amava Jacó, nunca, né? Mas ela deu para ele um filho amado. Ele encontrou naquele filho alguém que realmente o amava de modo incondicional. Então você descobre que o amor do filho para o pai aqui, coisa linda, né? Nós temos que amar o nosso pai dessa mesma maneira, sabe? Nós temos que ser cheio de amor para o nosso pai. E eu vou dizer uma coisa para você, você não vai amar seu pai celestial como você tem que amar ele, enquanto você não aprender a amar seu pai terreno, com todos os defeitos dele. Não vai. Não adianta me falar que vai, que não vai. Porque eu tive que passar por esse crivo, tá? Eu tive que perdoar o meu pai e entender que foi o meu pai celestial que me deu meu pai terreno, com um propósito. Então, quando eu entendi isso, meu coração se encheu de amor pelo meu pai terreno, com todos os seus defeitos, né? E eu tive um privilégio tão grande na minha vida, irmãos, porque eu pude pregar o evangelho pro teimoso do meu pai, até ele se render ao Senhor. Que coisa maravilhosa, sabe? Que coisa maravilhosa. Porque meu pai era esse, ele não conheceu o papai do céu. Ele conheceu só o papai da terra. E quando a gente reclamava da dureza dele, ele falava assim, vocês não conheceram meu pai. Se vocês tivessem conhecido meu pai, vocês estavam dando graças a Deus aqui do pai que vocês têm. Ele falava pra gente, sabe? Mas na teimosia dele, Deus me deu a graça de ir lá e cuidar dele. Mas eu só pude cuidar dele depois que eu troquei de pai, sabe? Depois que eu conheci meu pai celestial e aprendi do meu pai celestial que tinha um princípio na minha vida, que era uma parede de ferro, sabe? Que era honrar o meu pai e minha mãe. E eu não honrava meu pai e minha mãe, e que a gente não ia andar. A gente não ia andar direito se esse negócio não fosse resolvido. Então eu recebi o perdão do Senhor. Tá, e o Senhor me ajudou a colher toda aquela tragédia de ódio que eu tinha pelo meu pai. Porém, o Senhor me capacitou e me deu tempo para resolver esse assunto em vida, sabe? E para pregar o evangelho para o meu velhinho, né? E o meu velhinho, um dia ele falou um negócio para mim que as minhas pernas estremeceu. Sabe o que ele falou para mim? Os meus filhos tinham mais ou menos uns 10, 11 anos. E meu pai me ligou lá de Rondônia e ele falou assim, agora eu também sou teu filho. Então cuida bem de mim. Você pensa que eu fiquei com vergonha de ouvir isso? Eu fiquei tão orgulhoso, sabe, de ver o meu velhinho todo estrupiado, olhar para mim e me ver como pai dele. Para mim foi uma honra sem tamanho, sabe? E porque eu me senti assim, porque José foi isso para Jacó. José foi o pai de Jacó. Na verdade, José foi o pai do faraó. Ele falou assim, eu estou aqui por pai de faraó. Imagina isso, né?
Então, a vida de José, ela começa com aquela veste de filho amado. E a nossa vida cristã também. Nós precisamos receber o Senhor de todo o coração e deixar Jesus, né, operar essa realidade em nós, sabe, de trazer essa revelação tão clara de que agora somos filhos de Deus. E a gente precisa desfrutar dessa identidade de filho amado, para que, sabe, a ansiedade, o medo, a desconfiança dos processos desapareça do nosso coração. Porque quando a gente sabe quem é que está no comando, aí o nosso coração encontra descanso nas tempestades. Porque o meu Pai está no controle. Ele sabe o que está fazendo. Então eu posso descansar. Posso descansar no meio da tempestade, no meio da tribulação, no meio da aflição, porque eu tenho agora um Pai. Faço parte da família de Deus. E o meu Pai sabe o que é melhor para mim. Então, foi assim que José enfrentou aquelas adversidades. Porque você acha que ele não sabia que seus irmãos odiavam? Ele sabia. Mas quando o seu pai falava assim, vai lá ver o que está acontecendo, o que ele fazia? Ele simplesmente obedecia. Ele sabia que encontrar os irmãos representava sofrimento, né? Representava sátira, humilhação, não tinha problema. Ele queria agradar seu pai. Então ele foi até as últimas consequências para agradar seu pai. O que a gente vê? A gente vê um homem reinando. Eu vou dizer assim, principalmente reinando, tá? Porque o nosso maior inimigo não são as pessoas que estão para fora. Nosso maior inimigo chama orgulho, egoísmo, vontade, projetos, sonhos próprios, né? A gente não está disposto a abrir mão dessas coisas para honrar o Pai amado. E nós temos que aprender com José. Esse é o primeiro estágio, tá? A primeira fase é essa, a veste de filho amado. Vamos ler o texto lá de Gênesis, capítulo 37. Vamos ler apenas do versículo 4 até o versículo 9. Do 4 ao 9, tá bom. Diz assim a palavra. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho e contou a seus irmãos. Por isso o odiaram mais ainda, ou ainda mais. E disse-lhes, ouvi, peço-vos esse sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo. E eis que o meu molho se levantava e também ficava de pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos, tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, ainda mais o odiavam, por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse, eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Que sonho maravilhoso. Ou seja, o Senhor está mostrando para ele o futuro que lhe está reservado. Lembra que a gente leu um texto lá em 2 Timóteo, que diz assim, se perseverarmos, certamente reinaremos. Sabe, hoje nós temos um problema grave com esse assunto de reino. Porque lá no século XVIII, se levantou irmãos preciosos, tá? Não estou falando que eram irmãos ruins, não, irmãos preciosos, que se dedicaram a estudar um pouco mais esse assunto de reino. Porque até então a igreja estava focada no assunto da justificação pela fé. E aí esses irmãos começaram a garimpar esse assunto do reino. Eu só penso que os irmãos cometeram um erro, sabe, na doutrina deles sobre o reino, que trouxe muita aversão de toda a igreja sobre esse assunto. É que esses irmãos que foram estudar sobre o reino, eles trouxeram, sabe, duas coisas que eu penso não ser o combustível ideal para corrermos a carreira cristã. Porque quando eles apresentaram os assuntos do reino, a ênfase da pregação deles produziu, de um lado, uma corrida em busca da recompensa. Do outro lado,
um medo, um trauma, um medo do prejuízo. E quando você corre ou pela recompensa ou pelo prejuízo, no que diz respeito ao assunto do reino, você corre errado. Tá? A base da nossa corrida no assunto do reino, aliás, a base da carreira evangélica, ela deve ser uma só: correr por amor. Porque quando a gente corre por amor, não está preocupado com a recompensa ou com o prejuízo, mas a gente corre em resposta a um relacionamento de amor a Deus e saber que o nosso Deus e Pai, Ele deseja compartilhar conosco do reino do seu Filho. E por amor, nós corremos essa carreira em direção ao reino, sabe? Então o Senhor começa a trazer para nós, no nosso coração, revelação sobre esse assunto do reino, tá? Porque é o reino do Filho do seu amor, ou o reino de Filho amado. Ou seja, não é um reino, sabe, de campeão e perdedor, é o reino de Filho amado. E é assim que nós devemos sonhar, desejar, anelar, reinar com o Senhor. É verdade que a maneira como nós vamos responder o Senhor na nossa carreira, ela vai gerar recompensa e ela também vai gerar prejuízo. É verdade, mas nós não podemos correr nem com o olho na recompensa e nem com o olho no prejuízo. Se a gente fizer isso, vamos fazer como aqueles maratonistas que começam a maratona e abandonam no meio do caminho. Cansa demais, não aguenta. Quem é o maratonista que chega lá no fim? Quem é aquele que vai subir no pódio lá? Quem é? É aquele que corre com propósito. Aquele que sonha com o pódio, sonha em terminar a carreira, terminar bem. Então ele se prepara para terminar bem. E quando chegar a crise dos 12 quilômetros, ele vai bater contra a parede, ele vai bater contra a dor, ele vai bater contra a vontade dele. Sabe o que ele vai usar? Ele vai usar o prazer da chegada como motivo dele continuar correndo. E não é outra coisa, tá? Não é medo de não chegar. E nem tá focado lá qual é o tamanho do cheque que está esperando ele lá. Não, sabe? É um prazer no coração de poder correr a carreira. Então, nós temos que sonhar como José. Tá? Primeiro, nós precisamos da veste de filho amado. Primeiro, porque se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, nós temos que entender que o novo nascimento nos coloca para dentro dessa realidade. Agora somos filhos de Deus. Então, se nós somos filhos, nós também somos herdeiros. E co-herdeiros. Então, o que nós temos que fazer? Correr uma carreira. Correr a carreira. Correr a carreira cristã. Como? Perseverarmos. Por quê? Porque o nosso Senhor, Ele já preparou aquele caminho, tá? De antemão, Ele já preparou aquele caminho que a gente deve correr. Sabe? A palavra predestinação significa isso. Predestinado para sermos conformes à imagem do seu Filho. Ou seja, já tem um caminho para a gente correr uma carreira. Carreira de filho. Agora, perseverar significa que você vai correr 2 quilômetros, vai falar assim, eu não posso parar aqui. Vamos nessa. O objetivo é correr a carreira. Você vai correr 12 quilômetros, você já não vai ter perna, né? O pulmão está dizendo não, o corpo está dizendo não, os braços estão travando, parece que vai dar câmera no pescoço, mas você fala assim, correr a carreira. Entendeu? Assim, isso aqui só acaba lá, no pódio. Isso é perseverar, é você bater contra a parede. Então vai chegar um momento em que não vai ter mais parede, porque você começa a enxergar o fim da carreira. E aí uma energia vai tomar conta de você, entendeu? Que não vem de você, e você vai perceber que há uma energia que tomou conta de você, e você vai aumentar a velocidade, e você não quer mais concluir, você quer chegar em primeiro lugar. Então agora, por que isso aconteceu? Porque você tem um alvo. Então quando nós olhamos para Jesus de maneira correta, e o nosso coração é cheio de amor pelo nosso Pai, o que acontece? Agora nós vamos perseverar em direção ao reino, sabendo que essa é a vontade do nosso Pai e que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completar. Então aí sim, nós temos os atributos corretos para correr a carreira, para tratar desse assunto de reinar com o Senhor. Reinar com o Senhor. Não apenas dizer assim, não, agora eu já estou salvo, para sempre salvo, não preciso de mais nada. Não. Agora que eu sou salvo, eu vou correr a carreira. E eu vou correr focado no amor do Pai.
Ele me chamou para isso, ele me preparou para isso, e vamos lá. E aí nós vamos correr, perseverar, e então aqueles que perseverar, também vai reinar. É lindo isso, não é? E nós temos que desejar isso, irmãos. Então, porque José corria aquela carreira baseada no amor do pai, ele pôde ter aquela revelação de qual era o alvo. Reinar. Então ele pegou e compartilhou com os irmãos. Mas aqueles irmãos, eles estavam parecendo a cristandade de hoje. Eles estavam pensando em desfrutar daquilo que o pai tinha ali. Comer o carneirinho com as prostitutas lá, entendeu? Matar o bezerrinho lá e fazer um churrasquinho escondido do pai, fazer uma sacanagem aqui, uma sacanagem lá, fazer qualquer coisa o nosso pai resolve. É assim que a cristandade vive hoje, infelizmente. Entendeu? Esse tem sido o péssimo testemunho da cristandade. Nós estamos usando a palavra de Deus para falar assim, é isso que eu te digo, minha serva, você vai prosperar. Deus tem um plano na sua vida, e esse plano é fazer com que os outros fiquem tudo para trás e você seja o milionário desse século. Não, nada de mal vai acontecer com você, só bênção. Está na bênção? Glória a Deus, você está na bênção, né? Isso aí, irmãos, não é palavra de Deus. Não tem nada a ver com palavra de Deus isso aí. Isso aí é o evangelho dos filhos de Jacó hoje. Tá? É isso aí. Então, quando José falou para eles assim, eu estou caminhando em direção ao reino, eles o odiaram um pouco mais. Porque o caminho para o reino é muito diferente do curso desse mundo. Entende? Então, por causa do amor ao Pai e por causa desse compromisso com o reino, nós vamos viver segundo a vontade de Deus e não segundo o mundo. Nós vamos andar um pouquinho diferente do que o mundo anda. Por quê? Porque o mundo está caminhando para o precipício e nós estamos caminhando para o reino. Não é verdade? Então, por isso que nós precisamos realmente conhecer qual é a vontade de Deus e deixar que o Espírito Santo ajuste-nos, né? Como diz um irmão muito precioso, que o Espírito Santo nos prepare para essa corrida, tire tudo aquilo que é peso, tudo aquilo que é embaraço, né? Nos deixe como um atleta. Como que se veste um atleta que vai correr 46 quilômetros? Como? Ele coloca paletó, gravata, calça jeans, sapato pesado, ele faz isso? O que ele faz? Ele vai ficando leve, né? Então, irmãos, para correr a carreira cristã, nós precisamos também estar leve. Porque a carreira cristã não é uma corrida de 100 metros. Não, é uma grande e longa maratona. Então, nós vamos precisar nos preparar para correr uma grande e longa maratona. Como? Se despojando das coisas da velha natureza, se desembaraçando das coisas desse mundo, né? Tirando todo o peso, o pecado que tenazmente nos assedia, colocando todas essas coisas de lado, sabe? E se alongando, né? Fala assim, nós temos mais uma batalha hoje, vamos lá. Nosso objetivo é o reino. Sabe, irmãos, então a primeira fase de José é essa. E o resultado dela nada mais é do que o Senhor arranjando o caminho. Tem um lugar, hoje nós não vamos ler, só vou parafrasear porque eu estou introduzindo o assunto. Mas tem um lugar que quando José se revela para os seus irmãos, ele pode falar assim para eles, não foi vocês que me fizeram mal. Vocês não me fizeram mal, vocês apenas foram ferramentas para que eu chegasse aqui, onde eu estou hoje. Talvez um dia a gente vai poder fazer isso. A gente vai poder olhar para aquelas pessoas que nos causaram tão mal durante nossa vida, nós vamos poder olhar bem no olho delas e falar assim, vocês não fizeram mal nenhum, vocês só me fizeram bem. Porque foi vocês, as ferramentas que o Senhor usou para que eu estivesse aqui hoje. Entendem isso? Então José passou por um processo difícil. Ele foi vendido pelos seus próprios irmãos como um escravo para o Egito. Mas eu posso afirmar isso para vocês, que esse era o caminho que Deus preparou para José chegar no Egito. Ele foi parar na casa de um tal de Potifar lá, que era, vamos falar assim, aquele grande general próximo de Faraó. Claro que o que eu estou falando para vocês aqui é especulação, mas é muito provável que quando
quando o faraó mandou buscar José lá na cadeia, né, com aqueles cuidados do mundo, né, ele deve ter trocado uma ideia com Potifar sobre quem era José. Né? E o Potifar deve ter chegado para José, já depois, para Faraó, depois de tanto tempo, né? E fala assim, ó, nunca vi um escravo como aquele. Não. Pensa num cara bom. Era aquele meu escravo José. Pensa num homem da hora. Quando ele esteve lá cuidando das minhas coisas, sabe? Assim, ó, eu prosperei muito rápido, deu tudo muito certo. Ele era organizado demais, sincero demais, cuidadoso demais. Podia deixar tudo na mão dele, descansar. Até que teve uma crise lá, né? E talvez ele nem tenha contado da crise, porque a crise era com respeito à sua mulher, né? E provavelmente, né, aquele problema de caráter dela ele já devia conhecer, ou pelo menos depois daquilo, ele deve ter conhecido uma outra vez, porque esse tipo de coisa relacionada à prostituição não é um negócio que sai da noite para o dia, né? Não, isso aí é um negócio difícil, né? Difícil de se lidar. Mas, irmãos, eu quero mostrar uma outra coisa para vocês, lá em Filipenses, para a gente concluir. Tá? Um outro texto lá em Filipenses, para a gente concluir essa primeira parte. Tá? Filipenses, capítulo 2. Porque a vida de José, é claro que nós já falamos disso, ela é muito parecida com a vida de Jesus. Não tenho dúvida disso, nunca vou questionar isso. Mas se ele seguiu o caminho do reino, e nós estamos seguindo o caminho do reino, então nós podemos dizer assim, ainda que, né, de maneira bastante superficial, que a nossa vida nesse caminho para o reino não pode ser muito diferente do caminho da vida de José. Então nós vamos olhar assim para o antitipo de José, que é Cristo. Tá? Agora nós vamos olhar para um outro ângulo, porque Filipenses capítulo 2, o que Paulo vai fazer aqui em toda a epístola de Filipenses é falar do que deve ser a carreira cristã. É isso que Paulo vai falar aqui, sobre como deve ser a carreira cristã. Ou seja, como é que nós vamos correr até o pódio? Como é que nós vamos correr até o reino? De que maneira? Então aqui em Filipenses, a primeira parte, tá? No capítulo 2, do versículo 5 em diante. Aliás, eu vou fazer diferente. Eu vou ler o capítulo 2 de uma maneira que a gente nunca faz. Eu vou ler partindo do versículo 1. Então nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Tá? Até o versículo 10. Na outra oportunidade, a gente lê o restante. Mas aqui ele vai dizer assim, ó. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Então, no verso 3, ele vai falar de uma coisa muito importante para nós também. Só que aqui ela está assim, no sentido negativo, né? Quando ele fala do amor, ele está falando no sentido positivo. Agora ele vai falar no negativo. Ele vai dizer assim, ó, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também pelo que é dos outros. Aí chegamos, tá? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Na minha tradução, tá? Eu troquei essa palavra sentimento por atitude, porque aqui no Brasil nós temos um problema com essa palavra sentimento. Né? E no original, a palavra é mente, tá? Ou pensamento. Tá? Então, no original a palavra está relacionada com a mente. E eu coloquei aqui, de sorte que haja em vós a mesma atitude que houve também em Cristo. Ou seja, ele vai falar do caminho de Jesus, mas antes de ele falar do caminho de Jesus, ele traz uma série de exortações para nós de como nós podemos correr a carreira cristã. Então ele fala assim, ó, não faça nada por vanglória, tá? Não faça nada em busca de uma coroa de 5 quilos. Não, mas faça por humildade. Né? Não faça para se aparecer, faça por humildade. Né? E aí ele vai falar assim, ó, não cuida só da sua vida. Tenha cuidado dos seus irmãos também, tá? Tenha esse coração mais largo, né? E ele continua falando assim, ó,
de sorte que haja em vós a mesma atitude que houve também em Cristo Jesus. E aí ele vai mostrar para nós o caminho. Então ele diz assim, ó, que sendo em forma de Deus. Essa palavra forma aqui, irmãos, não é algo externo, é algo interno. A palavra é morfê, que está relacionado com caráter, com aquilo que ele era por dentro. Então, nosso Senhor, ele é, como diz o irmão Pickeron, ele é o Jeová Filho que está no seio do Pai. E essa grandeza nós só vamos compreender melhor, sabe aonde? Lá na eternidade. Lá nós vamos ver o que significa isso, sabe? Mas ele não teve por usurpação esse pódio grande e alto, essa posição de luxo, conforto, beleza, grandeza e glória. Que é uma coisa que se eu pegasse 1% disso, ninguém tirava da minha mão de jeito nenhum. Podia matar, esquartejar e fazer o que quiser, que eu não largava. Não é verdade? Mas ele abriu mão. Ele veio ser servo de todos, por amor ao Pai. Então o texto diz assim, ó, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E aí no verso 8 ele vai dizer assim, ó, e achado na forma humana, ou seja, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Aonde está o triunfalismo aqui? Aonde está a grandeza aqui? Onde está a pompa que é pregada aí, que a gente deve fazer, buscar? Porque você é filho de Deus, você tem que ter carro novo. Porque você é filho de Deus, você não pode ter dívida. Porque você é filho de Deus, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, sua vida tem que dar certo, tarará, tarará. Aonde está isso aqui? Então, irmãos, a corrida do reino é essa. Tá? Nós temos que conhecer o amor de Deus, que excede todo entendimento. E como filho de Deus, nós podemos nos tornar servos de amor ao nosso Pai. E seguir esse caminho que é a vontade dEle. É a vontade dEle. Sabe, que a gente se torne manso, humilde e que a gente aprenda que o caminho do Pai é o melhor caminho. Sabe, um dia o nosso Senhor um dia vai desfrutar de um gozo inefável, o nosso Senhor. Está escrito assim lá em Hebreus, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Um dia o nosso Senhor vai desfrutar de um gozo inefável. Falo um dia porque nós temos esse problema de tempo, né? Porque ele já desfruta disso. Um gozo inefável de poder nos apresentar ao Pai e falar assim, ó, eis aqui os filhos. Eis aqui, aqueles filhos que o Senhor desejou lá na eternidade passada. Estão aqui, ó. Chegaram. Eis aqui os filhos que Deus me deu. Está lá em Hebreus esse texto. Então um dia o nosso Senhor, ele vai poder apresentar o Pai. Sabe quem ele vai apresentar? Ele vai nos apresentar. Não é maravilhoso isso, irmão? Então, o texto aqui está dizendo que nós temos que ter o mesmo sentimento, a mesma atitude, a mesma mente que houve em Cristo. Tá? Que a gente não deve se apossar, se apropriar dessa falsa ideia de filho de Deus. Mas conhecer o coração do nosso Pai, conhecer a vontade do nosso Pai e deixar que Ele possa nos conduzir nesse caminho aqui. Porque é isso que Paulo está falando aqui, tá? Que é um caminho, o Senhor percorreu um caminho e Ele deseja que a gente tenha a mesma mente que o Senhor teve, de descer, 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 até onde o Pai queria que Ele descesse, porque Ele tinha que descer lá por nossa causa. E eu posso dizer isso para vocês, e eu falo isso com amor, com carinho, e eu sei que os irmãos já fazem isso, então, sabe, irmão, mas eu penso que um dos grandes objetivos da nossa estadia aqui ainda é juntar mais filhos para aquele dia glorioso. E não existe outro caminho, sabe? Para a gente poder juntar mais filhos para esse dia glorioso, nós também temos que descer, descer, descer. Porque lá daquela posição de filho amado, tudo que a gente produz é ódio dos nossos irmãos. Mas quando a gente desce, 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 aí a gente chega no nível dos perdidos e fala assim, ó, você também tem um chamado para ser filho amado. E ele fala assim, não acredito que eu também tenho, você tem também, vem cá. E a gente consegue levar eles para o mesmo caminho, sabe? Então o texto diz assim, né? Sendo obediente até a morte e morte de cruz. Aí sim,
chegamos no versículo 9, né, diz assim, ó, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ou sobremaneira, o exaltou de um modo, ou de um sobremodo excelente, além da nossa compreensão. O exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Né? E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Agora, ele continua como o texto? Ele continua assim, ó, de sorte, meus amados, que assim como obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora, na minha ausência, assim também, né? Essa palavra, operai, no grego, é katergesestes, que ela significa, vamos dizer assim, para alguém que está correndo a carreira, ela significa chegar até o fim. Para alguém que começou a edificar uma casa, significa ia terminar, entendeu? Que ela significa você agora, completa. Sabe, quando ela fala assim, operai, tá? Operai foi como o meu tradutor aqui traduziu. Mas essa palavra significa agora que você é um filho, corre como filho, né? Segue esse caminho, né? Toma essa forma de servo, né? Seja humilde, deixa Deus te exaltar no tempo dele, do jeito dele, para a glória dele. Aceita o caminho que ele preparou para você. Não vai ter mega sena, não vai ter parente bajulando, não vai ter facilidade, não vai chegar a herança, não vai ter porta aberta, não vai ter. Vai ter um dia de cada vez para você correr a carreira de filho de Deus, perseverar, bater firme, até chegar lá. Oh, glória, gente, que bom! Porque essas coisas que eu falei aqui podem desviar você do caminho, levar você para um lugar muito distante daquilo para que Deus te chamou. Oh, como o Senhor é bom. Como Ele é misericordioso, né? Não vai aparecer um primo rico na nossa vida, irmãos, porque nós já temos Jesus. Nós já temos o rico, o milionário, o arquimilionário, lá no trono, falando assim, vem, 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 vem. Sim, sim. E se a gente precisar de socorro, Ele é o socorro. Se a gente precisar de advogado, Ele é o advogado. Se a gente precisar de ajuda, Ele é o ajudador. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Senhor, como nós somos gratos a Ti. Pela Tua palavra, Senhor. Nós Te louvamos, Senhor. Nós temos essa dificuldade de compreender as crises da nossa vida. Mas quando nós vamos à Tua palavra, e nós vimos a vida de José, e a maneira como ele se tornou o salvador dos seus irmãos, salvador do seu pai, salvador de Israel, como ele foi para o Egito, e se tornou o salvador do Egito. Quando nós vimos isso, nosso coração se enche de esperança, Senhor. Porque nós estamos aqui também, enfrentando adversidade, enfrentando tribulação, enfrentando luta, mas é maravilhoso saber que o Senhor está no controle, e que o Teu projeto é glória. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Conquista nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a corrermos essa carreira com alegria, Senhor. Visita-nos com o Seu amor e restaura dentro de nós, Senhor, esse relacionamento de filho amado, para que a gente também possa correr com alegria. Nós Te pedimos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.